Sim, depois ali do sertanejo dos anos 2005, por ali. O que aconteceu ali? Será? O dinheiro, perceberam que o estilo trazia muito dinheiro para as baladas, para as festas, e de repente os empresários e o pessoal da música falaram: vamos começar a investir nisso, que isso aqui tá dando muito Eu dinheiro. vou te dar minha opinião pessoal, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que a culpa do rock ter saído das rádios foi do próprio rock. Foi dos próprios artistas. Por algumas coisas que eu estudei, por algumas pessoas que eu falei do próprio mercado, o rock começou com aquela história de tirar as guitarras dos discos, com aqueles discos acústicos. Isso começou no final dos anos 90. Sim. Foi um disco atrás do outro. A questão foi financeira. Os artistas pararam de criar coisas novas, criavam umas, duas músicas, chamavam outros artistas, promoviam um disco de acústico. Não é ruim do ponto de vista comercial. E para as gravadoras isso sempre foi muito interessante. Você pega a quantidade de disco que um Capital Inicial, por exemplo, e o Titãs, que foram os dois primeiros ali que venderam muito disco do acústico, mas eles acabaram tirando as guitarras das rádios. Isso foi cada vez mais. Daqui a pouco, a guitarra na rádio brasileira se tornou uma coisa agressiva. A guitarra foi cancelada. Ela foi cancelada. A gente não percebeu, mas a guitarra foi sendo cancelada no começo dos anos 2000 nas rádios brasileiras. E o sertanejo ele fez uma coisa muito inteligente. Pessoas como o Sorocaba, por exemplo, que na verdade o nome dele é Fernando, que ele criou uma agência administrativa, ele criou como se fosse a gravadora dele pessoal, tanto que ele detém vários artistas dentro do projeto dele. Ele foi para os Estados Unidos estudar música country. Ele foi inteligentíssimo. Ele foi estudar como é que funciona o mercado country nos Estados Unidos e aplicou isso dentro do Brasil. Mas a coisa chegou num nível que isso ninguém me contou. Eu vivi na pele, porque quando eu lancei o disco do Vintage Cult em 2015, já estamos em 2015, 10 anos depois desse boom do sertanejo, que o sertanejo já começou a se modificar, porque ele também esbarrou na parede. O sertanejo também esbarrou na parede, quem trabalha com isso sabe. A parte criativa, a gente tem muito artista bom, o Brasil tem. Não é a música que eu gosto, não ouço, não me emociona. Não tenho nada contra, mas não me emociona, não ouço, não tenho vontade de curtir. Mas como eu peguei o disco, coloquei debaixo do braço, fui para o Rio de Janeiro, porque eu tinha bons contatos da época do Cogumelo Plutão, sentei com pessoas tete a tete, e eu sentei com um cara na Universal Music, e o cara falou para mim: Cris, já conhecia ele de algum tempo, esse cara faleceu faz uns 3 anos, um pouquinho antes da pandemia. Ele falou para mim assim, ó, é inacreditável, cara, mas senta aqui na nossa mesa. O empresário do artista tal, e ele paga para tocar a música dele e paga para não tocar a do concorrente mais próximo. Olha. Essa é a rádio do Brasil. É isso que virou. Entendeu? Então você perdeu, graças à internet, os poucos do mercado que ainda sobrevivem, que conseguiram criar, vamos dizer assim, vertentes, né, para continuar no mercado, continuar crescendo, mostrando seu trabalho, tiveram que driblar esse tipo de coisa. Porque é um dinheiro que você... É impossível. Imagina para um mainstream já é difícil, imagina para um emergente. Sim. Né? Imagina você chegar lá, por exemplo, na Jovem Pan, tinha muito aquela coisa de rádio rede, né? Eu acho que isso recuou bastante, deu certo durante um tempo, mas acho que hoje em dia as pessoas já recuaram bastante. Acho que a internet permitiu outras coisas, né? Mas você chegar lá, eu cheguei ao nível de ir junto com um divulgador de rádio e pedirem 25 mil para a música tocar 2 vezes na rádio, tocar uma vez de manhã e uma tarde. Ela iria tocar durante o mês. No mês seguinte, se a tua música pegasse, ok, a gente continua tocando tua música na programação. Se ela não pegasse, porque daí é audiência, que vale a audiência. Se a tua música não pegasse, no mês seguinte, você tinha que pagar mais 25, aí você escolheria. Ou você mantém a mesma música e insiste nela, né, como música de divulgação, ou você troca a música do disco. Aí é opcional teu, você que resolve. Mas isso é uma rádio. Então você imagina o caminhão de dinheiro que os caras jogam em cima num produto, o que eles chamavam, você obviamente deve conhecer essa palavra, a famosa blitz, né, que eles faziam, que é o lançamento de uma música blocada no país inteiro. Que o artista fazia isso muito nos anos 90, ali, 80 e 90. Vai ter uma blitz. Qual é a blitz? Essa música aqui vai ser lançada em
nas rádios que pontuam para o Crowley brasileiro, que é o órgão que definia a audiência no Brasil, né? Que a televisão só coloca o artista também na televisão, a televisão mainstream, né? Coloca o artista de ponta se ele é um artista que pontua nas rádios Crowley do Brasil. Que é como se fosse aquela revista Billboard americana, né? No Brasil, a Crowley tem 18 posições na primeira página. E, se não me engano, há 2 ou 3 anos, o Brasil, entre essas 18 posições, não tinha ninguém do rock. Nossa. Não aparecia ninguém nas 18 posições do rock. Ou seja, nenhum produto do rock, naquele momento, era interessante para a televisão. E a televisão de ponta jamais colocaria um produto desse no ar, porque se ela colocasse no ar, o que ia acontecer com a audiência? Puh! Aí você é um anunciante da televisão, você recua, você tira o teu dinheiro de lá, porque Sim. a televisão ela vai te dar um parâmetro. A tua audiência tem que estar entre 4 e 7 pontos. Um número aleatório aqui, né? 4 e 7 pontos. Se você coloca um artista desconhecido, o que acontece? Pô, cai aqui. Aí você... Então, não tem mágica, é dinheiro. É engraçado, tu falou isso, eu lembrei, eu recebi aqui, o primeiro foi o Theo, depois foi o Edu, da dupla Theo e Edu, Sim. que tocam sertanejo, música que tu Sim. não gosta, né? Mas... É que eu não curto, assim, eu não tenho ódio do sertanejo, tem muita gente que não gosta, né? Assim, eu acho válido que exista o mercado, eu só acho díspare como os meios de comunicação lidam com eles. Mas, E a história que eles contam é que eles eram desconhecidos no Brasil, mas no dia que eles apareceram no SBT, a audiência foi subindo. E aí eles tinham já a expectativa de que a audiência ia cair porque era uma dupla desconhecida. Sim. Aí eles disseram, não, fica aí mais um tempo, porque a audiência está subindo. E a audiência só ia subindo. Com eles aconteceu o efeito contrário, o efeito né? contrário. E isso é engraçado, porque enquanto alguns pagam muito para estar na posição, outros conseguem, por exemplo, através de um viral, se alguém no Big Brother canta uma música, aquela música viraliza. Exatamente. Que nem aconteceu com a Juliette, Sim. que cantava uma música eu não lembro agora qual música lá. Sim. E aquela música, de repente, viralizou e virou um sucesso. Teve um outro cantor sertanejo lá também que estava na casa, que a música dele virou um sucesso Sim. enquanto ele estava na casa. Sim. E que também, que a gente saiba, que nem sempre isso é por acaso. Que até, às vezes, esse que parece por acaso, pode ser um pré-acordo já, em determinado momento lá, se você fizer isso... Porque o contrato desse tipo de programa é especificado 1000 coisas que você não pode fazer. O que você pode, na verdade, é muito pouco, né?